Vamos conhecer nesse vídeo de hoje as características do pavão. Vamos conhecer mais sobre como funciona o comportamento e o ritual de acasalamento dos pavões. Como acontece a dança dos pavões para conquistar as fêmeas, as pavoas. Nós também vamos conhecer como as pavoas cuidam dos seus filhotes. E também nós vamos entender por que algumas pessoas têm muito medo dos pavões e por que os zoológicos de várias regiões dos Estados Unidos estão deixando de criar tantos pavões quanto eles criavam antes. Vem conferir nesse vídeo de hoje mais sobre as únicas características muito especiais que os pavões têm. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan e essa é a Scheherazade. E sejam muito bem-vindos a esse canal que falamos de ciência. Eu sou biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. E lembrando que esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos onde nós vamos explorar mais sobre os pavões. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre as 3 espécies de pavões que existem e certamente uma delas você não conhece. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá conferir esse vídeo e lá eu falo mais um pouco das 185 cores que existem nos pavões. Então confere lá que ficou muito interessante. Até mesmo os não observadores de pássaros se interessam pelo magnífico pavão. Eles são parte da família dos paisões. Para muitos, o pavão é indiscutivelmente o pássaro mais bonito da Terra, com seu display característico de azul, verde, vermelho, laranja e um cinza brilhante. Os pavões eles têm essas penas elaboradas para mostrar domínio sobre os outros, para atrair as pavoas para fim de acasalar. E quanto mais bonito o pavão, mais pavoas ele atrai. Pavoneando-se, como se diz, e sacudindo as penas no seu ritual bem característico. E nós vamos falar mais sobre esse ritual aqui mais pra frente no vídeo. Observe que as penas, que são essas penas da cauda, essas penas que tem os ocelos, elas não são a sua cauda. Existem outras penas que são as suas caudas, como vocês podem perceber aqui nesse exemplo de um pavão voando. E pavões voam. Caso você não saibam, eles voam por curtas distâncias, mas sim, eles voam. Então existe uma diferença, né? Eles têm as suas penas da cauda, como vocês veem também nessa outra foto, e existem essas outras penas ornamentadas, que elas ficam um pouco acima dessas penas caudais. Os pavões, eles formam estruturas polígamas. E polígamas quer dizer, né? Um pavão com várias fêmeas. O macho ele tem um corpo que mede de 90 a 135 centímetros. E tem uma cauda que pode chegar a 150 centímetros. Pavões não criam os seus filhotes, os pavões machos, mas as pavoas fazem. A única exceção é o pavão do Congo, que você não viu aqui no nosso vídeo anterior, confere lá. As pavoas elas tendem a viver juntas e elas ajudam umas às outras a criar os seus bebês. As pavoas podem começar a acasalar quando elas têm entre 2 ou 3 anos de idade. A maioria dos pavões pode viver até os 20 anos de idade, podendo chegar em alguns casos a 25 anos. Sobre a reprodução dos pavões. Os pavões e as pavoas não se veem novamente após o término do seu processo de acasalamento. Eles se separam, digamos assim, né? A pavoa geralmente bota cerca de 3 a 8 ovos, que tende a ser de um branco a um branco amarronzado. Ela então se senta sobre esses ovos por cerca de 28 dias para chocá-los. Ao construir um ninho, uma pavoa geralmente ela abre um buraco no chão, ou então ela monta um ninho juntando os arbustos em uma região de matagal, e ela faz seu ninho ali. Quando ela cava, ela tende a forrar o buraco com folhas e gravetos. Ocasionalmente, uma pavoa constrói um ninho em uma árvore também pode acontecer. Geralmente, ela só faz isso quando existe algum tipo de predador terrestre que vive ali na região, no solo. Embora uma pavoa geralmente ponha apenas uma ninhada de ovos por ano, se os ovos forem removidos ou predados por alguma razão, ela pode acasalar e botar até 3 novas ninhadas em uma única estação. As pavoas deixam o ninho apenas para caçar alimentos, que incluem cupins e outros insetos, podem incluir também cobras, pequenas cobras, sementes, frutas, pequenos animais. O pássaro macho, o pavão, não participa da criação nem da alimentação dos filhotes. Não estão nem aí. Quando os filhotes nascem, eles estão totalmente emplumados e são capazes de andar.
Em 2 semanas, os filhotes podem voar distâncias curtas, o que lhes permite voar até os galhos da árvore do puleiro na qual eles vivem. Porque assim como nós falamos lá no nosso outro vídeo muito legal aqui do canal sobre as galinhas, que os pavões têm um parentesco maior, por eles fazerem parte da mesma ordem que as galinhas, eles também dormem em puleiros, iguais as galinhas também dormem. Então se você não assistiu esse vídeo que eu falo sobre a inteligência das galinhas, vai lá conferir, ficou muito legal. E olhem só, um pavão branco que não é albino, como eu explico lá no nosso primeiro vídeo, aqui com seus bebezinhos, branquinhos e já com as suas peninhas. E olha só como eles são os pavões filhotinhos treinando o seu ritual de exibição de penas, que belezinha. As pavoas, como nós já dissemos antes, elas vão amadurecer, já podem botar ovos com 2 ou 3 anos de idade, enquanto que os machos, eles dependem para estar adultos de 2 a 3 anos também, mas eles ainda podem levar mais até 3 anos para desenvolver todas as suas penas da sua cauda. Uma outra característica que ela é comum na ordem dos galiformes, que incluem lá as galinhas, como nós já falamos, são as esporas. Os machos, no caso dos pavões, eles têm os chamados espinhos metatarsais, ou esporas, nas suas pernas, que elas geralmente são usadas durante lutas territoriais que os machos fazem entre si. E isso acontece em várias espécies da ordem Galliformes, incluindo os raizões, incluindo também os pavões e os galos também. Olhem só nesse vídeo o tamanho da espora desse galo. E no caso dos pavões, olha só um exemplo da espora deles, como ela pode ser. Vamos falar um pouquinho agora de uma outra característica icônica dos pavões, que é o seu canto. No namoro, a vocalização é a principal forma dos pavões atraírem as pavoas. Alguns estudos sugerem que a complexidade da canção produzida para a exibição por esse pavão, ela é muito impressionante e complexa. O canto dos pavões geralmente ocorre um pouco antes ou logo depois ou mesmo uma vez durante a cópula. E olha só esse exemplo desse vídeo que nós podemos ouvir alguns cantos diferentes que o pavão pode fazer. E vamos ver aqui um caso curioso. Algumas fêmeas podem nascer com essa cauda brilhante. Por quê? Geralmente apenas o macho tem essa cauda, é uma característica masculina. As fêmeas não têm essas penas brilhantes. Porém, já foi registrado pavoas que elas cresciam essa plumagem tipicamente masculina, incluindo fazendo até mesmo esses cantos tipicamente masculinos. Embora inicialmente se pensasse que essas fêmeas poderiam sofrer de ginandromorfismo, o ginandromorfismo é o nome dado aos animais que possuem características tanto masculinas quanto femininas no seu corpo. Os pesquisadores sugeriram que as mudanças nos pássaros já adultos provavelmente é devido à falta de estrogênio que acontece em ovários dessas fêmeas um pouco mais velhas, ou que sofreram algum tipo de danificação. E a plumagem masculina e esse padrão de chamada e de cantos acaba aparecendo porque não existem mais esses padrões hormônicos típicos que a fêmea tem, por isso ela expressa essas características masculinas. E se você quiser entender um pouco mais sobre esses processos de intersex nos animais e também nós humanos, eu tenho um vídeo aqui falando sobre como funcionam os intersex em nós humanos. Eu também já tenho um outro vídeo aqui falando sobre os intersex no caso da natureza também. E caso você tenha interesse em saber mais sobre o ginandromorfismo, deixa aqui nos comentários para quem sabe no futuro eu não posso fazer um vídeo desse tema. As 3 espécies de pavões, elas vivem em florestas tropicais e subtropicais, nas porções do sul da Ásia, Índia e África Central. Os pavões preferem florestas secas, próximas a rios e pântanos. Mas também eles podem ser encontrados em pastagens, áreas agrícolas e urbanas,
onde nessas áreas eles vão se alimentar de cobras, lagartos, sapos, minhocas, insetos, podem se alimentar de botões de flores, de frutas, sementes e até brotos de bambu. Eles são animais que têm uma alimentação bastante variada. E vamos agora entrar no processo da conquista dos pavões sobre as pavoas. O pavão macho, durante essa dança da conquista, ele exibe as suas magníficas penas e ele usa os seus gritos altos para atrair um harém que geralmente varia de 3 a 5 fêmeas. As suas asas são mantidas entreabertas e caídas, e as penas longas elas vão vibrando periodicamente, produzindo um som de arrepio quando elas vibram. O macho fica de frente para a pavoa, geralmente quando começa a dança, e ele também, durante esse processo, ele acaba virando também o rabo para ela. Quando o macho está se exibindo, as fêmeas geralmente elas não mostram muito interesse. Parece geralmente que elas estão ali ignorando ele, se comendo, seguindo a vida delas tranquilamente. Aparentemente as fêmeas não favorecem machos específicos. Elas acasalam com mais frequências com os machos que têm essa dança com mais eficiência, que dançam, são mais charmosos, né, durante seu processo de dança e de corte. E vocês podem ver que as fêmeas, assim, geralmente elas parecem estar sempre ignorando o macho quando ele está ali fazendo essa dança. Lembrando que às vezes as pessoas podem achar que o pavão tá sempre assim. Mas não, né, gente? Esse padrão com as suas asas abertas é um display, né, um padrão de exibição para a reprodução, para atrair a fêmea ou para mostrar o seu domínio naquele território, para ameaçar um predador parecendo que ele é muito maior. Não que ele ande sempre assim. Quando ele anda normalmente desse outro jeito assim. Outra característica é que às vezes vários machos eles podem se reunir em um grupo pequeno e formar o que é chamado de leque. E esses machos, eles geralmente são parentes próximos, que eles buscam se auxiliar em manter um território ou mesmo durante as danças para conquistar as fêmeas. Então eles vão se ajudando a manter o território, a proteger as fêmeas daquele harém durante o processo de corte também. Geralmente na quarta semana de agosto ou início de setembro, as penas do pavão começam a se soltar. E assim eles vão balançando essas penas vão caindo. Como as plumas soltas elas causam irritação na pele do pavão, os pavões geralmente puxam essas penas com seus bicos. Frequentemente eles alisam as suas fileiras de penas e eles vão arrancando as que estão soltas. Essa relação entre o início da muda e o final da estação da reprodução também foi observado em muitas outras aves, ou na qual os machos vão perder as suas penas mais brilhantes quando eles não estão reproduzindo. E vamos conversar agora sobre o medo que as pessoas têm sobre o pavão. Embora o pavão seja bem visto pelas suas penas muito lustrosas e a sua aparência muito imponente, a ponto dele ser declarado pássaro nacional da Índia. E não se esquece de já se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, porque muito em breve vai sair aqui no canal o próximo vídeo dessa série de vídeos na qual nós vamos falar sobre a importância do pavão na Índia. E vocês vão se surpreender com como esse pavão impactou a Índia, a cultura indiana. Apesar de toda essa influência que o pavão tem, muitas pessoas têm muito medo de pavões. Ornitofobia é o nome que se dá às pessoas que têm medo de pássaros. Mas um número suficiente de pessoas tem um medo terrível, de terror e pânico na presença de pavões. Com isso surgiu o termo pavofobia, para definir esse medo de pavões. Tanto os pavões quanto as pavoas são animais grandes, tão grandes quanto um cão de um tamanho moderado. Alguns pássaros podem medir entre 1,20 m de altura e de envergadura também.
As pavoas que estiverem chocando, né, que estão no ninho, elas vão atacar qualquer pessoa que se aproximar do seu ninho. E os pavões, eles também preferem manter, né, como nós dissemos, haréns. E os machos que protegem esse harém vão proteger e atacar sempre que alguém entre em meio a essas pavoas todas ali, desconhecido, alguém que ele não conheça. Isso lhe gerou um caso peculiar, que nos últimos anos, vários zoológicos dos Estados Unidos acabaram diminuindo o seu número de pavões que antes ficavam lá passeando pelo zoológico livremente, interagindo com as pessoas. Enquanto que outros zoológicos ponderam muito em acabar de vez com pavões em zoológicos, nos seus zoológicos. Essa diminuição de pavões em zoológicos nos Estados Unidos tem várias razões. Uma delas é que houve um aumento de aves de rapina nos ambientes urbanos, como o caso da Great Hornet, da coruja grande, que elas acabam predando os pavões pequenos, então eles acabam não reproduzindo. Outra razão é que os pavões são obcecados por comidas. E eles podem se tornar muito agressivos se você balançar um saquinho de batatas fritas na cara deles e eles vão pra cima de você para pegar a comida de você. Então imagina se a criança faz isso para chamar o pavão. Além disso, eles também são difíceis no paisagismo, porque eles ficam lá ciscando, desenterrando as flores que eles fazem para deixar o zoológico mais atraente, mais bonito. E junto com os esquilos, eles detonam as flores do zoológico. E outra razão é que um pavão, durante a época de reprodução, ele vai acasalar com a sua perna, com a árvore, eles vão se acasalar com o gato, qualquer coisa que passa despercebida, eles podem acasalar, diz Dennis Fett, criador de pavões e professor de música do ensino fundamental de Maiden, em Iowa. E o que você achou de conhecer mais sobre o comportamento dos pavões? Você já conhecia essas características que o pavão tem de reprodução e outras características interessantes? Comente aqui aquela que você achou mais legal. E não deixe de conferir o outro vídeo aqui, caso você ainda não tenha assistido, que é o vídeo introdutório dessa série de vídeos na qual eu falo mais sobre as espécies de pavões e as suas variações de colorações. Então eu espero você nesse outro vídeo aqui. E também não se esqueça de se inscrever, porque muito em breve nós vamos falar sobre o pavão na cultura indiana e futuramente também vamos falar sobre a influência do pavão na Europa desde os primeiros cristãos, passando na Idade Média até chegar nos dias de hoje. Então, vejo vocês nos nossos próximos vídeos e até mais!